Neil Armstrong estava se preparando para sua missão na Lua há mais de 3 anos. Para resistir às condições de microgravidade, ele precisou aprender a andar de lado, sendo amarrado e suspenso em um ângulo e tentando andar ao longo das paredes. Seus limites foram testados através de uma dieta intensa e regime de sono, já que no espaço ele só teria carne e vegetais previamente desidratados e colocados em uma embalagem. Antigamente, os astronautas tinham que passar dias no deserto, na selva, no mar aberto, além do treinamento de sobrevivência ártica. Hoje em dia é muito mais estruturado, mas naquela época era algo como vamos deixar essa pessoa no meio do nada sem suprimentos e ver se sobrevive. Antes de pousar na Lua, Neil Armstrong teve que coletar e estudar amostras de rochas no Grand Canyon, explorar antigas formações vulcânicas na área de testes de Nevada e procurar aberturas de gás e lava, lagos de lava e crateras em vários locais do Havaí. Em 20 de julho de 1969, Armstrong recebeu um café da manhã saudável antes de decolar: bife, ovos, torradas, suco e café. Ele recebeu o que os médicos chamam de refeição de baixo resíduo, o que significa que ele não teria que ir ao banheiro logo depois. Levou 109 horas e 42 minutos para chegar à superfície da Lua, em uma área chamada o Mar da Tranquilidade. Ele teve que viajar 384.400 quilômetros para chegar lá. A tripulação poderia ter ido para o Oceano das Tempestades ou para a Baía Central, mas este lugar foi escolhido para pousar porque tinha boa visibilidade, era relativamente plano e facilmente acessível com o mínimo de combustível possível. Quando estava a cerca de 150 metros acima da superfície da Lua, Armstrong teve que manobrar a nave espacial manualmente para garantir que não pousasse em uma cratera perigosa. Ele continuou sobrevoando por cerca de 1 minuto e meio, movendo-a para os lados até se sentir confortável para pousar. Assim que seu dispositivo pousou em segurança, ele imediatamente fez uma conexão por rádio para o controle da missão, localizado em Houston, no Texas, com a agora famosa mensagem: "A Águia pousou". Firmemente, ele desceu a escada do módulo lunar, enquanto uma câmera de televisão estava conectada à nave para registrar seu progresso. A câmera também transmitiu o sinal de volta à Terra, onde centenas de milhões de pessoas estavam assistindo ansiosamente. Precisamente às 23 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília no mesmo dia, Armstrong colocou os pés no solo lunar, dizendo: "Esse é um pequeno passo para o homem, um salto gigantesco para a humanidade". O cronograma dizia que o astronauta precisava dormir antes de pisar na Lua, mas ele escolheu sair mais cedo do que o planejado, já que obviamente não conseguia dormir. Se Armstrong tivesse andado na Lua sem equipamento especial para respirar, ele teria sentido um odor estranho, meio mofado e sulfúrico. Ainda assim, ele teve a chance de sentir o cheiro quando retornou ao módulo lunar. O fato é que partículas do solo estavam agarradas aos seus pés, então o odor se espalhou por toda a cabine. Ele descreveu como o cheiro de cinzas molhadas de uma lareira, ou como o ar cheira após fogos de artifício. Quem teria imaginado que precisaria levar uma vela perfumada quando fosse para a Lua? Além das pessoas que foram até lá, ninguém jamais teve a chance de saber exatamente que cheiro a tripulação sentiu. Mesmo durante essa primeira missão, quando amostras de solo e rocha da Lua foram transportadas para laboratórios em containers herméticos, quando abertas na Terra, surpreendentemente o cheiro havia desaparecido. Ele também sentiu que a superfície da Lua era fina e parecia um pó, mas disse que não tinha dificuldade em se movimentar. Um outro membro de sua equipe se juntou a ele cerca de 20 minutos depois. Toda a caminhada lunar levou um pouco mais de 2 horas. Durante esse tempo, Armstrong e seu companheiro de equipe configuraram vários dispositivos na superfície do nosso satélite. Um deles era para medir com precisão a distância exata de lá até a Terra, cronometrando o tempo de um feixe de laser para ir e voltar da Terra até a superfície lunar. Outro era destinado a medir terremotos lunares e possíveis impactos de meteoros, o que nos levou à descoberta de que a Lua estava muito viva, afinal. Sabemos hoje que os maiores terremotos lunares são muito mais fracos do que os terremotos que acontecem na Terra, embora seus movimentos possam durar até 1 hora, muito mais do que no nosso planeta. Eles conseguiram reunir cerca de 23 quilos de amostras de rocha e solo, e também tiraram muitas fotografias do terreno, onde também hastearam uma bandeira dos Estados Unidos. O astronauta até teve a chance de conversar com o presidente Richard Nixon por menos de 1 minuto.
A última coisa na lista para Armstrong era dar uma caminhada até o que hoje é conhecido como Cratera Oriental, 60 metros a leste do módulo lunar. Foi a maior distância percorrida da nave espacial naquela missão específica, aproximadamente o comprimento da metade de um campo de futebol. Assim que suas tarefas foram concluídas, Armstrong voltou para o módulo lunar e fechou a escotilha com segurança para dormir um pouco. Enquanto se preparavam para a decolagem, Armstrong e sua equipe descobriram que, por causa de seus trajes espaciais robustos, haviam quebrado o interruptor de ignição do motor de subida. Não é grande coisa, eles pensaram, então usaram parte de uma caneta para empurrar o interruptor e iniciar a sequência de lançamento. Às 13h54, a famosa Águia começou a subida. Além do equipamento científico instalado na superfície da Lua, uma placa também foi deixada lá. Dizia: aqui homens do planeta Terra pisaram pela primeira vez na Lua. Julho de 1969 d.C. Viemos em paz por toda a humanidade. Anos depois, Armstrong disse que a NASA limitou seu tempo na Lua, porque eles não sabiam como os trajes espaciais enfrentariam as temperaturas extremas de lá, tão altas quanto 127 graus Celsius durante o dia, a tão baixas quanto 173 graus abaixo de zero à noite. As coisas ficaram um pouco mais complicadas quando Armstrong e sua equipe pousaram de volta na Terra, porque eles haviam sido expostos a partículas espaciais desconhecidas. O resultado? Eles tiveram que ser colocados em quarentena de proteção planetária em seu retorno, assim que sua cápsula espacial pousou com segurança no Oceano Pacífico, em 24 de julho. Essa quarentena específica para os astronautas da Apollo 11 é uma das razões pelas quais temos micro-ondas em nossas cozinhas hoje. Quando eles voltaram da Lua pela primeira vez, inicialmente passaram seus primeiros dias em uma instalação móvel de quarentena, ou MQF. Claro, a MQF tinha cadeiras confortáveis, beliches, banheiros e chuveiros, mas não tinha muito espaço para uma cozinha chique. Como não havia espaço para um forno ou churrasqueira padrão, e também para reduzir os possíveis incêndios que poderiam ter ocorrido, a NASA teve que ser criativa. Foi assim que o forno de micro-ondas de bancada foi desenvolvido, para ajudar os astronautas com suas refeições sem a agitação de uma cozinha totalmente equipada. Hoje em dia você pode ver o primeiro micro-ondas em um museu em Oakland, Califórnia. Depois de retornar à Terra, Armstrong afirmou que nunca mais alcançaria as estrelas. Mas ele não parou de explorar. Em 1985, se juntou a uma equipe profissional de outros maiores exploradores para o Polo Norte. Ele se juntou ao alpinista Edmund Hillary, ao aviador Steve Fossett e ao fotógrafo Patrick Morrow, chegando ao Polo Norte em 6 de abril de 1985. Armstrong afirmou que queria ver como era o gélido polo da Terra de perto, já que ele só o tinha visto da superfície lunar. A missão Apollo 11 foi, no entanto, inesquecível para Armstrong. Em 2015, a instituição Smithsonian descobriu que ele havia guardado escondido um saco de tecido cheio de pequenas partes do módulo lunar, incluindo seu cinto, algumas luzes úteis e seus suportes, uma chave de emergência e a mira óptica que estava montada acima da janela do módulo espacial, assim como a câmera de aquisição de dados que gravou as imagens icônicas de Armstrong dando seu pequeno passo na Lua. Armstrong guardou isso para si por muitos anos, até que sua viúva Carol finalmente encontrou. Ele até manteve isso em segredo de seu biógrafo oficial, que muitas vezes perguntou se ele havia guardado alguma recordação de sua famosa missão. No entanto, ele não trouxe esses objetos de volta à Terra sem que ninguém percebesse. Apenas mencionou que era um monte de lixo que ele queria trazer de volta. Quando você a vê no céu, parece redonda, mas a Lua tem uma forma mais oval, parecida com um limão. Essa forma achatada com saliências em cada lado surgiu bilhões de anos atrás, quando as forças das marés extremamente quentes moldaram sua crosta. Elas aqueceram algumas regiões mais do que outras. A gravidade do nosso planeta ajudou a incrementar essa forma de limão ao longo do tempo. Quando estavam se preparando para enviar missões à Lua, alguns pesquisadores ficaram preocupados, pois havia uma espessa camada de poeira na superfície lunar. Eles temiam que os mares de poeira fossem suaves e espessos o suficiente para engolir o módulo lunar deles. Mas mesmo que a superfície de lá seja empoeirada, essa camada é fina demais para causar complicações. Nossa Lua certamente não é a maior do Sistema Solar. A campeã aqui é Ganímedes, uma das 79 luas do entorno de Júpiter. Mas a nossa é a maior em relação ao seu planeta-mãe. Ela tem um diâmetro de mais de 3.400 quilômetros, o que é ligeiramente maior que um quarto do tamanho da Terra.
Plutão, por exemplo, tem uma relação Lua-planeta menor. Caronte, que é a sua maior lua, é quase do tamanho do planeta, e é por isso que parece ser um sistema duplo de planeta-anões. Quanto tempo levaria uma caminhada ao redor da Lua? Quando os astronautas da Apollo estavam lá, atingiram uma velocidade de caminhada de aproximadamente 2 km por hora. Em média, você anda 2 vezes mais rápido na Terra. A baixa força gravitacional na Lua te daria bem menos tração no solo. Também porque aqueles trajes espaciais que os astronautas usavam nunca foram projetados para caminhadas de longa distância. Em teoria, talvez você conseguisse atingir a velocidade de 5 km por hora antes de começar a correr. Nesse ritmo, você percorreria 10.900 km, o que significa dar a volta ao redor da Lua em 91 dias se fosse andando sem parar. Por que a Lua muda de forma? Ela passa por diferentes fases a cada mês, começando na Lua nova e gradualmente indo para a Lua cheia, até fazer a mesma coisa novamente, só que ao contrário. A luz do Sol atinge uma metade da Lua de cada vez. Isso a deixa com um lado noturno e um diurno, assim como é aqui na Terra. A forma em que vemos nosso satélite depende de onde ele está localizado em comparação com o Sol. Se estiver diretamente entre nós e o Sol, a luz do astro-rei atinge apenas o lado que não vemos. Essa é a Lua nova. Ela parece completamente escura nessa fase. Mas quando se trata do lado mais distante do nosso planeta do Sol, o lado diurno dela fica completamente voltado para a Terra. É quando vemos a Lua cheia. Depois da fase inicial, quando a Lua é nova, veremos uma área maior de sua superfície no céu enquanto ela orbita nosso planeta. É algo que chamamos de crescente, que é a fase seguinte da Lua, quando ela está meio cheia. Depois disso, ela entra em uma fase gigante, que é quando está maior do que meio cheia, mas ainda não está cheia. Depois de atingir a fase cheia, ela vai encolhendo lentamente e passando pelas mesmas faces, porém na direção oposta. Se estivesse na Lua, você provavelmente veria pegadas humanas lá. Na verdade, ninguém pisou lá desde a última missão Apollo de 1972. E as pegadas podem ficar lá por muitos anos, pois não há atividade geológica como terremotos ou vulcões. Não há ventos, chuva ou outras coisas que possam apagar essas marcas. Como você iria até a Lua? Foguetes são provavelmente a primeira coisa que vem à sua mente, mas um elevador lunar pode ser uma solução ainda melhor, pois viajar em um foguete seria uma maneira difícil, cara e bastante perigosa para tentar alcançar a superfície do nosso satélite. Por que as pessoas querem ir para lá? Não é só pelas crateras, ter uma vista incrível do nosso planeta natal ou outras coisas únicas que a Lua oferece. Ela também é cheia de riquezas, como uma forma rara de gás hélio. Os humanos poderiam usá-lo em usinas de fusão de energia na Terra. Poderíamos extrair alguns outros elementos raros e usá-los também para fazer smartphones e outros dispositivos. Para um elevador lunar, precisaríamos esticar um cabo ancorado na superfície da Lua por mais de 400 mil quilômetros em direção à Terra. Não poderíamos conectá-lo diretamente ao nosso planeta, pois tanto a Terra quanto a Lua estão se movendo. Mas poderíamos terminá-lo no alto da órbita do nosso planeta. Teríamos ônibus robóticos movidos à energia solar que se moveriam para cima e para baixo pelo cabo. É como ter uma correia transportadora para levar recursos raros e preciosos para nós. O cabo seria da espessura de um lápis e pesaria 40 toneladas. Isso parece ser algo caro, mas um elevador lunar provavelmente se pagaria em apenas 53 viagens. A Lua está em constante movimento, pois gira em torno do seu eixo e circula ao redor da Terra. E leva a mesma quantidade de tempo para a Lua circular a Terra e girar uma vez em seu próprio eixo, comparado ao nosso planeta, que gira em seu eixo a cada 24 horas e dá uma volta completa ao redor do Sol em 365 dias. Assim, a Lua tem um acoplamento de maré com o nosso planeta, e é por isso que sempre vemos o mesmo lado dela. Uma teoria diz que a Lua provavelmente se formou quando um grande objeto do tamanho de Marte vindo do nosso sistema solar atingiu a Terra. Eles colidiram há 4,5 bilhões de anos, quando o sistema solar ainda estava em seu estágio inicial, que era bastante caótico. Se essa teoria estiver correta, cerca de 60% da Lua é feita de elementos mais leves que também estão presentes na camada externa do nosso planeta. Um conjunto de circunstâncias favoráveis nos permite ver eclipses solares totais do nosso planeta. A Lua tem o tamanho e a distância perfeitos da Terra para parecer do mesmo tamanho que o Sol quando a vemos no céu. Quando ela passa entre o Sol e nós, o cobre perfeitamente. Além disso, você pode ver um halo impressionante que ilumina suas bordas. Se estivesse mais longe de nós, ou fosse menor, um eclipse solar pareceria apenas uma mancha no Sol. Nossa Lua contém água que salta por lá. Existe água presa no gelo lá.
Algumas moléculas de água se movem pela superfície à medida que a Lua esfria e aquece durante o dia. A água fica presa na superfície até o meio-dia lunar, quando o Sol está acima da parte superior de qualquer um dos meridianos lunares. Nesse ponto, parte da água derrete, aquece e vai parar na delicada atmosfera lunar. Essa atmosfera geralmente contém alguns gases incomuns, incluindo potássio e sódio, que não se encontram nas atmosferas de Vênus, Marte e Terra. Assim, a água fica e flutua lá até chegar a uma área mais fria, e então ela volta para a superfície. Existe uma anomalia específica sob a superfície do polo sul da Lua, uma bolha gigante extremamente densa de metal alojada no manto, e muito provavelmente ela está alterando o campo gravitacional do satélite. Ninguém sabe como uma bolha de metal tão grande acabou presa sob a superfície lunar. Talvez possam ser restos do asteroide de ferro e níquel. 4 bilhões de anos atrás, este asteroide colidiu com o lado mais distante da superfície lunar e criou a enorme cratera Aitken no Polo Sul. Nosso satélite natural está encolhendo, o interior está esfriando, o que resulta na Lua ficando mais de 45 metros mais fina, assim como uma uva enruga quando está encolhendo. Mas a uva tem a casca flexível e a crosta da superfície lunar é quebradiça. É por isso que ela quebra à medida que a Lua vai diminuindo. Assim, ela forma cavalgamentos. Uma parte da crosta empurra a outra mais próxima. Isso vem acontecendo nas últimas centenas de milhões de anos. Essas falhas lunares ainda estão ativas. Elas provavelmente produzem terremotos lunares à medida que a Lua gradualmente encolhe e esfria o tempo todo. Alguns desses terremotos são fortes, talvez 5 na escala Richter. Durante sua órbita ao redor da Lua, os astronautas tiraram imagens do INA, um depósito vulcânico bastante incomum. O INA não é tão velho e pode ter se formado entre 3,5 bilhões e 1 bilhão de anos atrás. Os vulcões na Lua provavelmente eram ativos durante a era dos dinossauros. Se pelo menos eles tivessem inventado os telescópios, provavelmente teriam uma vista magnífica da lava escorrendo da superfície lunar de tempos em tempos. A Lua tem seu próprio fuso horário chamado Hora Lunar Padrão, que não corresponde ao tempo no nosso planeta. Um ano na Lua dura 12 dias. Cada dia equivale a um mês na Terra. Esses dias receberam nomes em homenagem aos astronautas que caminharam no satélite. Os dias são divididos em 30 ciclos, que são divididos em horas, minutos e segundos. O calendário começou quando Neil Armstrong colocou o pé na Lua, ou seja, no dia 21 de julho de 1969. Últimas notícias. Mercúrio está ficando menor. Bem, costumávamos pensar que nosso planeta era o único no sistema solar que tinha atividades tectônicas, o que significa que o planeta libera calor porque as placas sob a crosta se movem. Isso muda a superfície e, eventualmente, torna o planeta menor, mas isso também acontece em Mercúrio. Os pesquisadores tiraram fotos do planeta em 2016. Essas fotos mostraram formas de relevo que lembravam penhascos. Elas são chamadas de escarpas de falhas. Como são relativamente pequenas, a equipe acredita que se formaram há pouco tempo, o que significa que Mercúrio ainda está se contraindo, mesmo 4,5 bilhões de anos após a formação do Sistema Solar. Mercúrio tem um núcleo interno sólido envolvido por um núcleo externo de metal líquido. Ainda está passando por um processo de resfriamento. De fato, todos os planetas rochosos ainda estão se esfriando desde os tempos em que se formaram. À medida que essas partes líquidas do núcleo se tornam mais sólidas, o planeta se contrai e se torna menor. Por que você não vê planetas brilhando como estrelas? Se você estivesse no espaço, não veria estrelas brilhando. Mas na Terra, você vê isso por causa da atmosfera. Nosso manto de ar protetor refrata a luz das estrelas, o que significa que a espalha em um padrão em zigue-zague. Isso é o que percebemos como brilho. Os planetas parecem muito maiores do que apenas pontinhos. Sua luz também zigue-zagueia depois de atingir a atmosfera da Terra, mas esses movimentos meio que se cancelam e é por isso que os vemos como uma luz constante. Se você levasse um bloco de chumbo para Vênus, ele derreteria como um bloco de gelo derrete em nosso planeta natal. A temperatura da superfície em Vênus chega a 482 graus Celsius. Quando os pesquisadores enviam naves espaciais para lá, elas não podem suportar o ambiente por muito tempo. Uma nave, por exemplo, desembarcou lá em 1982 e conseguiu ficar apenas 2 horas. Mas a equipe ainda obteve as primeiras fotos coloridas de Vênus e analisou parte do solo de lá. Os planetas colidem com asteroides, cometas, outros planetas e o resto dos corpos celestes que se movem pelo espaço. Mas as galáxias também colidem. A Via Láctea, nossa galáxia, está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de Andrômeda, nossa galáxia vizinha mais próxima.
Elas estão se aproximando e acelerando uma em direção à outra a 402 mil quilômetros por hora. É inevitável, um dia elas colidirão e tudo mudará. Duas galáxias se fundirão em uma nova e única, e alguns planetas e estrelas não sobreviverão. Mas, de acordo com as previsões, isso não acontecerá por mais 4 bilhões de anos. Bastante tempo para, bem, fazer quase tudo. A combinação da gravidade em nosso planeta e a força gravitacional da Lua leva a mudanças nas marés oceânicas. Então, quando você pula, é puxado de volta para a Terra pela força invisível que puxa as coisas umas para as outras, chamada preenche o espaço, gravidade. Muito bem. A Lua tem uma massa cerca de 80 vezes menor que a da Terra, mas ainda tem uma atração gravitacional. À medida que nosso planeta gira, a atração gravitacional lunar influencia a parte mais próxima da Terra. Afeta todo o planeta, não apenas a água. Mas a Terra é mais densa que a água, e é por isso que vemos os efeitos da gravidade da Lua apenas na água, e o resultado são as marés. No lado oposto do nosso planeta, aquele que está mais distante da Lua e onde a gravidade da Lua é mais fraca, a maré está alta porque a Lua puxa o resto da Terra para si, para longe de nós. Como você acha que é o cheiro do espaço? Bem, você não pode realmente cheirá-lo porque seu nariz não funciona no vácuo. Mas os astronautas que trabalham a bordo da EEI disseram ter notado um aroma metálico específico na superfície de seus trajes espaciais depois de repressurizar a câmara de ar. Eles compararam com o odor de fumaça de soldagem. Outras coisas no espaço também têm um cheiro específico. Por exemplo, há muito sulfeto de hidrogênio na atmosfera de Urano, fazendo com que cheire a ovo podre. Vênus e Marte têm um odor semelhante. A atmosfera em Mercúrio é bastante escassa, o que significa que não tem muito cheiro. Em Júpiter, depende de onde você está na atmosfera. Algumas partes têm altos níveis de amônia, então você sentiria o cheiro parecido com o de algum produto de limpeza. Outras partes têm cheiro de ovo, mas o resto, as partes com altos níveis de cianeto de hidrogênio, cheira a amêndoas amargas. E você não vai querer sentir esse cheiro, confie em mim. Aqui em nosso planeta, quando você tenta fundir dois pedaços de metal, precisa aplicar calor suficiente para que o metal atinja seu ponto de fusão. É muito mais simples no espaço. Não é necessário calor ou qualquer ação para unir duas peças de metal para sempre. Isso é algo que conhecemos como soldagem a frio. Acontece quando peças de metal deslizam uma sobre a outra. Elas têm camadas protetoras de óxido. Na Terra, isso é algo que as impede de se fundir, mas no espaço, esse tipo de proteção some. Assim, os elétrons de uma peça de metal simplesmente fluem para outra, tornando-as uma só. Existem rochas espaciais por toda a Terra. Em 1996, um geólogo encontrou uma rocha, Pedra Hipátia, no deserto do Saara. Depois de estudar sua composição, os cientistas perceberam que não tinham visto nada parecido antes, mesmo em outros planetas ou em outros meteoritos. Uma teoria diz que essa pedra era ainda mais antiga que o nosso sistema solar. Ela tinha uma combinação específica de elementos, fósforo, carbono, níquel, alumínio, ferro e silício, que provavelmente era característica da nebulosa solar primitiva. Plutão foi rebaixado de planeta para planeta anão, parcialmente devido a outro planeta anão chamado Eris. Eris foi descoberto em 2005. Tem um tamanho semelhante ao de Plutão. Os astrônomos estavam preocupados que o número de corpos espaciais que orbitam o Sol e que estão esperando para serem descobertos pudesse ter sido comprometido quando se tratasse de um planeta oficial. Então, depois que descobriram Eris, eles estabeleceram novos padrões para um corpo celeste ser chamado de planeta. Redondo, orbitar o Sol, ter uma órbita livre de objetos menores, são apenas alguns dos critérios para que um corpo celeste seja considerado um planeta, e é preciso uma boa pontuação no vestibular. Existem mais de 20 mil pedaços de lixo espacial, lixo que os humanos criaram, circulando ao redor do nosso planeta. E essas são apenas as peças que são maiores que uma bola de softball, enquanto o número real de peças totais que nossos pesquisadores rastreiam é muito maior, algo em torno de 500 mil. Existem milhões de pedaços tão pequenos que nem podemos rastreá-los. No espaço, o lixo pode se mover em altas velocidades, às vezes mais de 28 mil quilômetros por hora. Isso significa que mesmo pequenos objetos, como uma lasca de tinta, podem danificar uma espaçonave. Assim, a Estação Espacial Internacional precisa ser manobrada cuidadosamente para evitar o lixo espacial. E há outro problema potencial lá, chamado de Síndrome de Kessler. Quando há tanto lixo na órbita baixa do nosso planeta, tudo se choca, o que leva a mais e mais detritos.
como uma espécie de efeito dominó espacial. Uma das maneiras potenciais de resolver isso é usando redes que empurrariam os objetos para a nossa atmosfera, e então poderíamos limpar pelo menos parte do lixo espacial. Netuno tem uma lua muito interessante chamada Tritão. Ela meio que nos lembra Plutão por causa de sua composição semelhante, mas também está em órbita retrógrada. Tritão é provavelmente um dos objetos gelados do cinturão de Kuiper. A gravidade de Netuno possivelmente o prendeu em algum ponto e o transformou em sua própria lua, porque Tritão orbita Netuno desde então. E está fazendo isso na direção oposta a que Netuno está girando. Uma das características mais legais de Tritão são seus geysers em erupção. Tem água em 2 das luas de Saturno. A primeira, Encélados, tem um oceano inteiro feito de água salgada. E com base em algumas moléculas orgânicas complexas, pode até haver um sinal de que há alguma forma de vida. Mas essa é apenas uma teoria que ninguém pode confirmar ainda. Titã, a outra lua, também pode ter sinais de vida. Qualquer lugar no espaço que tenha produtos químicos contendo carbono e água é um lar em potencial para alguma forma de organismo vivo. Qual é o planeta mais frio do nosso sistema solar? Seu primeiro pensamento é provavelmente Netuno, pois é o planeta mais distante do Sol. Mas na verdade é Urano. Está 20 vezes mais longe do Sol do que nós. A temperatura média no topo das nuvens, e isso é o que chamamos de temperatura da superfície em gigantes gasosos, já que eles não têm uma superfície sólida, é de menos 193 graus Celsius, o suficiente para lhe dar um caso grave de queimadura de frio. Os planetas que estão mais longe do Sol não recebem muito calor, e é por isso que parte do calor vem do seu núcleo. Semelhante ao nosso planeta, o núcleo é mais quente que a superfície, mas isso não é suficiente. Portanto, tanto Netuno quanto Urano são frios, mas Netuno tem metano em sua atmosfera. Na Terra, o metano é um gás de efeito estufa, o que significa que retém o calor como uma jaqueta grossa isola o frio. E Urano tem menos metano em sua atmosfera, e é por isso que é um pouco mais frio que Netuno, embora Netuno esteja mais longe. Falando em Urano, você sabia que uma estação lá dura um dia bem longo? Sim, esse dia é igual a 42 anos. O planeta faz uma única volta em seu próprio eixo em 17 horas, mas sua inclinação é tão pronunciada que um ou outro polo é direcionado principalmente para o Sol. Isso significa que um dia no polo norte do planeta dura 42 anos terrestres, que é metade de um ano uraniano. Então, se você pudesse ir a Urano e ficar em seu polo norte, veria o Sol nascer no céu. Você circularia em torno dele durante todo o verão, após o qual enfrentaria 42 anos de escuridão e inverno. Não, obrigada. Vou ficar por aqui. A Lua está enferrujando, e é provável que isso esteja acontecendo por causa da Terra. Você poderia dizer que, como elas estão a mais de 370 mil quilômetros de distância, dificilmente podem influenciar diretamente uma outra dessa forma. Mas elas realmente têm uma conexão especial. A Lua também afeta nosso planeta natal, e você pode ver isso ao observar as marés oceânicas. À medida que a Terra gira, a força gravitacional da Lua puxa a água para o lado mais próximo da Terra. Isso cria uma protuberância. Ao mesmo tempo, outra protuberância se forma no lado oposto porque nosso planeta gira. Isso causa uma força centrífuga. E então, o planeta continua a girar sob essas protuberâncias, razão pela qual temos 2 marés baixas e 2 marés altas todos os dias. Além disso, a Lua oscila de vez em quando, inclina-se mais ou menos e causa mudanças nas marés oceânicas. E, em contrapartida, a atmosfera da Terra está enferrujando nosso satélite. Ferrugem é aquela substância avermelhada que você vê em portões ou pregos velhos. Ah, e você conhece os penhascos Vermilion e o Grand Canyon? Eles também têm essa cor vermelha específica, graças ao ferro enferrujado nas rochas. Ele se forma quando o ferro reage com oxigênio e água. A ferrugem é comum até mesmo em Marte. A cor característica do planeta vem da ferrugem, que está lá há muito tempo. Foi assim que o planeta vermelho ganhou seu apelido em primeiro lugar. Normalmente, não se diria que a Lua é um lugar que enferruja tão facilmente, pois é seca e não tem uma atmosfera. Mas uma espaçonave estudou a Lua em 2008 e detectou espectros, comprimentos de onda da luz, que refletiam em diferentes superfícies da Lua. Por isso, ela pôde analisar melhor a superfície lunar. Os dados que ela trouxe mostraram que os polos lunares tinham composições diferentes das do restante da Lua. Eles tinham rochas que continham muita hematita. Esse é um tipo específico de óxido de ferro, ou simplesmente ferrugem. Ninguém esperava isso porque não deveria haver tanta ferrugem na Lua, considerando as condições de lá. Mas sabemos que há um pouco de água na superfície do nosso satélite.
É por isso que surgiram algumas novas teorias sobre diferentes minerais que a Lua poderia estar escondendo. É possível que eles tenham se formado porque a água reagiu com as rochas. Para que o ferro adquira essa tonalidade enferrujada, ele precisa de algo que chamamos de oxidante. Essa é uma molécula que remove os elétrons de materiais como o ferro, como o oxigênio. Mas o vento solar continua atingindo a Lua o tempo todo e traz consigo o hidrogênio. E o hidrogênio tem um efeito oposto. Ele fornece elétrons a outras moléculas. A Terra tem seu escudo contra o vento solar, é o nosso campo magnético, mas a Lua não tem essa proteção e, por isso, a ferrugem não deveria se formar em sua superfície. Mas esse processo ainda acontece e pode ser culpa da Terra. A Lua em si não tem uma atmosfera que possa fornecer oxigênio suficiente para o ferro enferrujar. Mas, aparentemente, nosso planeta é generoso o suficiente para doar parte de sua própria atmosfera. O oxigênio da nossa atmosfera percorre todo o caminho até a Lua, seguindo algo chamado magnetotail. Trata-se de uma longa extensão do campo magnético da Terra, que pode alcançar o lado mais próximo da Lua. É exatamente aí que a maior parte da hematita foi encontrada. E durante a Lua cheia, o magnetotail bloqueia 99% do vento solar, que normalmente influenciaria mais a Lua. É como se houvesse uma cortina temporária sobre sua superfície, o que dá tempo suficiente para a formação da ferrugem. Mas ainda há uma coisa importante necessária para o aparecimento da ferrugem: a água. Não é fácil encontrar a água se você decidir fazer uma caminhada pela Lua. A maior parte dela está congelada e escondida em áreas que sempre permanecem em sombras frias. Esses pontos estão muito distantes de onde a maior parte da hematita foi descoberta, por isso é difícil dizer como a água chegou lá. Mas há uma ideia interessante. Todas essas partículas de poeira que atingem a Lua podem estar liberando moléculas livres de água que estão presas na camada superficial do satélite. É assim que a água acaba se misturando com o ferro. Não sabemos exatamente em que consistem essas partículas de poeira. Elas podem estar carregando um pouco de água também. Quando atingem a superfície lunar, isso pode gerar calor, o que aumenta o processo de oxidação, formando mais ferrugem. Portanto, nosso planeta faz certas coisas que alteram a Lua, mas os humanos fazem o mesmo. Uma sonda que aterrissou na superfície lunar em 1949 foi o primeiro objeto feito pelo homem a tocar a Lua. Foi também nessa época que começamos a alterar a Lua de maneiras imprevisíveis. Os cientistas chamam isso de antropoceno lunar. É como uma analogia com o antropoceno da Terra, um período em que a atividade humana causou um grande impacto no planeta. Não é como se pudéssemos escolher um determinado ponto de partida quando essa atividade começou. Mas agora sabemos que as coisas que fizemos ao longo da história de nossa existência realmente mudaram o ambiente de nosso planeta natal. Ainda não há pessoas vivendo na Lua, mas já deixamos alguns rastros por lá. Depois que os humanos chegaram à Lua, tivemos muitas missões lá. Deixamos algumas espaçonaves e bandeiras, movemos o solo lunar, trouxemos bolas de golfe, equipamentos científicos e até mesmo alguns dejetos humanos. Planos para o futuro? Enviar mais missões para lá e até mesmo criar uma infraestrutura onde alguns de nós poderiam viver, estudar os recursos da Lua e enviá-los de volta à Terra. É por isso que é importante falar sobre o antropoceno lunar para nos lembrarmos de que precisamos ser responsáveis e cuidar de nosso patrimônio. Muitas pessoas estão confusas sobre por que às vezes vemos a Lua durante o dia. Algumas até acreditam que há algo novo que não acontecia antes, especialmente depois que começaram a compartilhar uma imagem de baixa resolução do que parece ser uma lua cheia no meio do dia. Alguns têm ideias bastante incomuns de que o Sol também não tem a mesma cor de antes. Supostamente, ele costumava ser mais amarelo. O Sol não mudou de cor, ele continua azul esverdeado. Mas é possível que o víssemos mais amarelo quando éramos mais jovens, porque antes a poluição não era tão ruim. E com relação à Lua, podemos vê-la tanto à noite quanto durante o dia. Ela é mais brilhante à noite porque não há luz vinda do Sol. Mas não é que ela vá a lugar algum durante o dia, ela ainda está lá, mas não a vemos durante a fase de lua nova. Isso dura alguns dias e durante esse período, a Lua se aproxima bastante do Sol. A luz dispersa vinda do Sol torna nosso satélite menos visível para nós. Por falar em fases da Lua, é fácil reconhecê-las quando você sabe em que deve prestar atenção. Primeiro, há a Lua negra, que pode significar algumas coisas. Uma definição diz que ela ocorre quando temos duas luas novas em um mês.
Outra afirma que a lua negra ocorre quando não há lua nova em um mês. E isso só acontece em fevereiro. A lua azul não é chamada assim por causa da cor. É a terceira lua cheia em uma estação que tem 4 luas cheias. E uma superlua ocorre quando a lua cheia coincide com a maior aproximação da lua com a Terra em sua órbita elíptica. É por isso que ela parece maior do que o normal. Às vezes, você pode olhar para o céu noturno e ver uma esfera assustadoramente vermelha lá em cima. Não se trata de sinais de que nos dizem que o fim do mundo está chegando ou que lobisomens estão vagando por aí. Mas sim, a lua de sangue é uma boa inspiração para histórias como essa. Na realidade, é apenas um evento astronômico quando nosso planeta projeta uma sombra avermelhada na Lua. E isso acontece quando a Terra fica entre a Lua e o Sol, o que é chamado de eclipse lunar total. O pequeno companheiro da Terra capta um pouco da luz vermelha que vem da nossa atmosfera. É por isso que você vê essa cor específica. Ela está tão perto de nós, pelo menos em termos de espaço, mas ainda há muito que não sabemos sobre a Lua. Por exemplo, pesquisadores chineses coletaram amostras do solo e descobriram que pode haver bilhões de pequenas esferas de vidro na superfície lunar. O que é muito legal é que elas podem conter quantidades enormes de água. Essas minúsculas esferas se formam quando meteoritos atingem a Lua em velocidades alucinantes, às vezes a centenas de milhares de quilômetros por hora. Quando isso acontece, uma forte explosão envia pedaços da crosta para o ar como pipoca. Ao esfriarem, esses pedaços de crosta criam pequenas esferas de vidro que se parecem com minúsculas bolas brilhantes. Elas são tão pequenas que lembram migalhas espalhadas pela superfície da Lua. Os cientistas os chamam de vidros de impacto. E aparentemente, o solo da Lua contém um ingrediente secreto capaz de produzir água, oxigênio. Portanto, essas minúsculas bolas de vidro são como pequenas cápsulas com oxigênio dentro. Há um tipo especial de vento chamado vento solar, que é feito de prótons e elétrons. Quando os prótons atingem as cápsulas, se misturam com o oxigênio em seu interior e, finalmente, produzem água. Mas a parte mais incrível é que algumas dessas bolas de vidro com o líquido em seu interior ficam escondidas sob uma camada de poeira da Lua chamada regolito. Assim, se formos em uma missão à Lua, teremos reservatórios de água escondidos no subsolo. É como se alguém tivesse preparado comida enlatada para sobrevivermos. Como não é possível beber diretamente dessas esferas de vidro, você deve coletá-las e fervê-las em um forno para extrair a água. Quando esfriarem, irão liberar vapor e assim você terá água líquida regular em uma garrafa. Dessa forma, os astronautas em suas missões poderão ficar mais tempo lá em cima, considerando esses estoques secretos. E o mais legal é que essas contas de vidro são muito comuns na Lua. Elas estão espalhadas desde os polos até o Equador, o que significa que pode haver água suficiente até mesmo para as gerações que um dia viverão lá. Há outros pontos onde também podemos encontrar água no espaço. Por exemplo, os cientistas acharam uma nuvem extremamente grande de vapor a 12 bilhões de anos-luz de distância de nós. Não está ao nosso alcance, é claro, mas ainda assim é bom saber. E estamos falando de algo maior do que podemos imaginar. Acredita-se que a nuvem contenha pelo menos 140 trilhões de vezes a quantidade de água de todos os oceanos e mares do nosso planeta natal. Imagine nadar ou fazer mergulho autônomo lá. É como mergulhar em um balão de água gigante que está viajando pelo espaço. Quero dizer, você não teria como sair, considerando a quantidade de líquido lá dentro, mas pelo menos a vista seria magnífica. A água está, na verdade, em toda parte do nosso sistema solar. Ela se encontra principalmente na forma de gás atmosférico ou gelo, e às vezes até mesmo em sua forma líquida. E provavelmente há muitos mundos aquáticos em nossa galáxia também. Cientistas da Universidade de Copenhague descobriram novas e empolgantes evidências sobre como os planetas se formam em nosso sistema solar e além dele. Os modelos de computador confirmaram a interessante teoria da acreção de seixos, o que significa que os planetas se formam a partir de pequenos pedaços de gelo e poeira.
Essa teoria se baseia na observação de discos ao redor de estrelas jovens, que são compostos de seixos com várias centenas de massas terrestres. À medida que esses seixos colidem e se aglomeram, formam protoplanetas e, por fim, planetas. O que é ainda mais empolgante é que a água pode ser um ingrediente importante na formação deles. Isso também significa que ela pode não ter chegado à Terra por acaso, por meio de cometas gelados que atingiram nosso planeta, por exemplo. Em vez disso, talvez estivesse lá desde o início. Quem sabe os planetas da nossa vizinhança, como Marte e Vênus, também tenham se formado com água. Os cientistas também dizem que não devemos presumir que somos um caso especial só porque temos esse líquido. Pode haver muitos planetas em nossa galáxia da Via Láctea tão grandes quanto o nosso, que da mesma forma possuem água. Isso significa que talvez existam muitos mundos em nossa galáxia com continentes e oceanos, o que também pode indicar uma grande quantidade de vida lá fora esperando para ser descoberta. Mas só porque há água em algum lugar, isso não quer dizer que seria um bom local para férias interestelares de verão para as gerações futuras. Em muitos planetas, ela provavelmente está embutida na rocha ou preenche os oceanos subterrâneos. Os pesquisadores verificaram mais de 40 exoplanetas que conhecemos. Todos são menores que Netuno e estão localizados em torno de algo que chamamos de estrelas anãs vermelhas. Elas constituem 80% de todas as estrelas que conhecemos em nossa galáxia e são mais frias que o Sol, além do menor tipo de estrela que queima hidrogênio. E pode haver mais planetas com enormes quantidades de água do que pensávamos. Além disso, ela pode ocupar até metade da massa total deles. Os cientistas sabem disso porque estão estudando a densidade desses exoplanetas e perceberam que eles são leves demais para serem feitos inteiramente de rocha. Já mencionei Vênus antes. Atualmente é um planeta quente e rochoso, um pouco menor que a Terra, com uma atmosfera seca e apenas alguns traços de vapor de água. Também é pobre em oxigênio. Mas em seus estágios iniciais, pode ter sido um mundo completamente diferente, com água líquida e até mesmo nuvens, o que significa que é possível que tenha existido vida. E se Vênus fosse semelhante à Terra, com oceanos e temperaturas moderadas? Seria ótimo se continuasse assim, pois essas parecem ser boas condições para o desenvolvimento da vida. Então, provavelmente já estaríamos escrevendo cartas para alguns de nossos amigos espaciais de lá ou visitando-os. Mas o cenário tomou uma direção diferente para Vênus há cerca de 700 milhões de anos. O planeta ficou tão quente que perdeu todo o seu oxigênio. Por isso, não foi possível formar água líquida em sua superfície. Em vez disso, desenvolveu uma atmosfera espessa composta de dióxido de carbono, o que tornou esse mundo ainda mais quente do que Mercúrio, apesar de estar 2 vezes mais distante do Sol. Nem mesmo os cometas gelados que o atingiram conseguiram levar água de volta à sua superfície. Também não é possível fazer isso de forma artificial. Seria como tentar cultivar uma flor delicada em um deserto. Não importa o quanto você a regue, se as condições forem muito secas e severas, ela não irá sobreviver. Mas algumas pessoas pensavam que a água na atmosfera de nosso vizinho próximo poderia ser suficiente para o desenvolvimento da vida. Além disso, os cientistas descobriram que existe um composto chamado fosfina, que é frequentemente associado a organismos vivos na Terra. Talvez no passado isso fosse suficiente. Hoje, a quantidade de água em Vênus é tão pequena que nem mesmo os nossos micróbios mais resistentes e extremamente tolerantes às secas conseguiriam se manter vivos lá. A fosfina ainda é uma descoberta interessante que vale a pena investigar, mas não é algo que nos diga que poderia haver vida em Vênus. Júpiter pode ser uma opção mais provável para isso. A sonda Galileu sobrevoou a atmosfera desse magnífico gigante gasoso para medir a temperatura e a atividade da água, e descobriu que havia o suficiente para a existência de vida nas nuvens do planeta. Mas, infelizmente, não há nutrientes suficientes lá. Além disso, há muita radiação ultravioleta, de modo que a maioria dos organismos não seria capaz de sobreviver. E todo mundo conhece a Europa, uma das luas de Júpiter. É exatamente esse lugar em nosso sistema solar que tem as maiores chances de abrigar vida. Sua crosta gelada provavelmente esconde um oceano por baixo. E devido à gravidade de Júpiter que afeta a Europa, o oceano não está congelado, mas permanece líquido. Ele pode até estar quente sob essa crosta gelada, possivelmente graças a fontes hidrotermais.
Encélados, uma das luas de Saturno, possivelmente tem chances ainda maiores de abrigar vida do que a Europa. E é uma das melhores candidatas a ter um oceano bonito, quente e salgado sob a sua superfície. Ela tem os geysers de gelo mais frios que catapultam para o espaço cerca de 1.000 toneladas de água a cada hora, juntamente com sal, moléculas orgânicas e alguns outros materiais. Prepare-se para a decolagem, pois há notícias empolgantes da NASA vindo em nossa direção. Quer dar uma olhada no fascinante mundo da lua de Saturno, Titã? A inovadora nave Dragonfly da NASA está pronta para decolar em 2027, com o objetivo de explorar esse misterioso objeto espacial. Agora, deixe-me apresentá-lo a Titã. É um corpo celeste gelado com uma atmosfera cheia de nitrogênio e pode até ter um oceano subterrâneo. Titã também abriga rios e lagos que correm em sua superfície. Mas adivinhe só, eles não estão cheios de água como o nosso adorável planeta. Em vez disso, eles têm metano. Agora vamos dar uma olhada nas credenciais celestiais de Titã. Não se trata de uma lua qualquer, é a segunda maior de todo o nosso sistema solar. Ela é apenas 2% menor do que a maior lua que temos em nossa vizinhança, que é Ganimedes, de Júpiter. O tamanho de Titã envergonha até mesmo o Mercúrio, e eu mencionei que sua atmosfera é 4 vezes mais densa do que a da Terra. Graças à baixa gravidade e à atmosfera espessa de Titã, o Dragonfly é o companheiro robótico perfeito para descobrir seus tesouros ocultos. Vamos falar sobre o Dragonfly, a estrela da próxima missão da NASA em Titã. Esse drone cósmico não é um explorador comum. Equipado com uma gama completa de dispositivos interessantes, o Dragonfly é como um laboratório voador pronto para descobrir mais segredos de Titã. É a primeira sonda interplanetária com Rotorcraft Lander, projetada para nos levar em uma jornada épica de descobertas. E não se deixe enganar pelo nome. A libélula não vai apenas zumbir por aí sem rumo. Essa maravilha tecnológica é capaz de planar por vários quilômetros entre diferentes locais na superfície de Titã. Pense nela como um serviço de Uber cósmico para cientistas. E por falar em tecnologia, a Dragonfly está carregando alguns equipamentos muito legais. Ela contará com o instrumento Drill for Acquisition of Complex Organics, DRACO, que nos ajudará a coletar material de Titã, enquanto o Dragonfly Mass Spectrometer, DRAMS, analisará a composição dessas amostras. Mas como foi que descobrimos Titã? Foi em 25 de março de 1655, quando um astrônomo holandês estava lá fora com seu telescópio explorando os cosmos. E eis que ele avistou algo incrível. Era Titã, a maior lua de Saturno. Avançando quase 300 anos, chegamos a 1944, quando outro astrônomo muito legal entrou em cena. Ele estava fazendo alguns experimentos com luz quando descobriu que Titã, na verdade, tinha sua própria atmosfera. Há mais nessa história. Em 1979, a espaçonave Pioneer 11 decidiu fazer um passeio pelo sistema de Saturno. Ela confirmou todas as coisas legais que os cientistas haviam especulado anteriormente sobre Titã, como sua temperatura e massa. Entretanto, houve um pequeno erro. Aqueles cientistas sorrateiros pensaram que Titã poderia ser a maior lua de todo o sistema solar. Ops, palpite errado. No entanto, Titã tinha uma atmosfera misteriosa e densa que deixava todos atentos. Agora vamos dar um zoom na década de 1980, quando as espaçonaves Voyager 1 e 2 fizeram sua grande entrada. Esses exploradores cósmicos passaram por Saturno e queriam dar uma boa olhada na superfície de Titã. Foi quando Titã decidiu jogar um jogo de esconde-esconde com eles. Sua atmosfera nebulosa tornou impossível ver o que estava acontecendo lá embaixo, de modo que tudo que as Voyagers conseguiram capturar foram imagens de um mundo laranja solitário. No entanto, eles avistaram uma névoa azul elegante na atmosfera superior. As coisas começaram a ficar realmente empolgantes na década de 1990. O telescópio espacial Hubble juntou-se à festa e decidiu tirar algumas fotos legais de Titã usando luz infravermelha especial. Esse dispositivo inteligente conseguiu atravessar a névoa e pronto! As imagens do Hubble revelaram áreas de cores diferentes em Titã, quase como um tabuleiro de xadrez cósmico gigante. Agora sabemos que há até mesmo um ponto brilhante tão largo quanto a Austrália lá embaixo. Entretanto, apesar dessas imagens fantásticas, o mistério do que estava sob a névoa de Titã ainda não havia sido resolvido. Era 2004 quando o palco foi montado para a Cassini e sua companheira europeia, a sonda Huygens. Elas eram como a dupla dinâmica definitiva, prontas para enfrentar Saturno. A Cassini começou a orbitar o planeta com anéis e imediatamente concentrou sua atenção em Titã.
O grande momento finalmente chegou. Em 14 de janeiro de 2025, a sonda Huygens atravessou a atmosfera de Titã. Durante sua descida, a Huygens coletou todos os tipos de dados incríveis, capturando imagens e analisando a atmosfera. Em seguida, a sonda transmitiu essas informações valiosas para a Cassini, que, como um mensageiro cósmico, as enviou para nós terráqueos, que aguardávamos ansiosamente. Nos 13 anos seguintes, a Cassini se aproximou de Titã mais de 100 vezes, usando todos os tipos de instrumentos sofisticados para dar uma boa olhada na superfície e na atmosfera da Lua. Os cientistas puderam finalmente confirmar que Titã tinha nuvens, lagos e rios, e que também havia alguma chuva caindo em sua superfície. Felizmente para nós, Titã não é a única lua em nosso sistema solar que poderia tecnicamente abrigar a vida. Veja a maravilhosa lua de Netuno chamada Tritão. Para começar, ela é a maior lua de Netuno, mas também é muito estranha. Entre as muitas luas existentes, apenas 5 são conhecidas por serem geologicamente ativas. E adivinhe só, Tritão orgulhosamente faz parte desse clube exclusivo. Ele adora exibir seus geysers que expelem gás nitrogênio. Imagine Tritão como uma fashionista em um conjunto gelado. Sua superfície é composta principalmente de nitrogênio congelado, o que lhe dá um ar frio e gelado. Talvez você queira levar um casaco quente se for visitá-la. Agora, você deve estar se perguntando como Tritão consegue se manter aquecido em um ambiente tão gelado. Bem, ele tem uma arma secreta chamada Forças de Maré. Imagine Tritão e Netuno envolvidos em uma dança cósmica, criando atrito gravitacional. Essa dança parece gerar algum calor, ajudando a aquecer as águas de Tritão. Com toda essa conversa sobre calor, você pode estar ficando animado com a possibilidade de vida em Tritão. Entretanto, encontrar vida nessa lua é tão provável quanto encontrar um unicórnio andando de skate. A Voyager 2, a única missão que já passou por Tritão, fez sua viagem em 1989. E se você está esperando por outra missão a Tritão em breve, bem, digamos que as estrelas não estão se alinhando a nosso favor, literalmente. A janela para uma missão a Tritão abre-se apenas uma vez a cada 13 anos, pois nosso planeta e Júpiter precisam estar perfeitamente alinhados para que o pouso funcione. Os cientistas usariam a força gravitacional do maior planeta de nosso sistema solar para lançar com segurança uma sonda em Tritão. Agora vamos falar do elefante na sala, ou devo dizer, o urso polar. É tão frio em Tritão que as esperanças de que a vida sobreviva sem congelamento são tão pequenas quanto um palito de dente. Desculpe, pequenos micróbios em potencial, talvez vocês precisem de alguns suéteres extras para se estabelecerem lá. Embora Tritão possa não ser o lugar mais acolhedor para a vida, ainda é uma joia celestial que vale a pena explorar. Os cientistas também acreditam que Tritão nem sempre fez parte da tripulação de Netuno. Na verdade, Tritão provavelmente estava apenas cuidando de seus afazeres, vagando sem rumo no distante cinturão de Kuiper. Netuno, com sua poderosa força gravitacional, arrebatou Tritão, transformando-o oficialmente em sua própria lua. Assim como nosso fiel satélite, Tritão também está preso em um confronto permanente com Netuno. Um lado de Tritão está sempre com os olhos fixos no planeta. Quanto ao destino dessa incrível lua, as coisas não parecem muito boas a longo prazo. Ela está se aproximando cada vez mais de Netuno a cada dia. Por que isso acontece, você pode se perguntar. O problema está nas interações de maré, que estão pregando algumas peças cósmicas em Tritão. Elas estão fazendo com que sua órbita se afaste, como uma dança em câmera lenta em direção a Netuno. Os cientistas preveem que em cerca de 3,6 bilhões de anos, Tritão cruzará um limite invisível. Se esses cálculos atuais estiverem corretos, há 2 cenários possíveis. Ou ele sofrerá uma colisão com a atmosfera de Netuno, ou simplesmente se quebrará em pequenos pedaços. Se isso acontecer, um sistema de anéis totalmente novo se formaria em torno de Netuno, assim como o que vemos atualmente em torno de Saturno. Tritão não é o único satélite que pode acabar dessa forma. Phobos, uma das luas marcianas, provavelmente também se desintegrará, e mais cedo, em 30 a 50 milhões de anos. Que tal jogar golfe, não na Terra, mas na Lua? Vamos viajar de volta a uma época, há 50 anos, quando um astronauta transformou a superfície lunar no campo de golfe mais incomum de todos os tempos. Qualquer golfista lhe dirá como é complicado evitar as armadilhas de areia. Mas imagine Alan Shepard, um astronauta da NASA, lidando com uma superfície inteira que parece um pó super fino. Durante a missão Apollo 14, ele fez uma pausa para mostrar algumas habilidades espaciais de golfe para todos que estavam assistindo da Terra. Depois de sua primeira tacada, deu outra com entusiasmo. Para Shepard, parecia que a bola ia para todo sempre. Vamos voltar à realidade por um momento.
Graças à pesquisa da Associação de Golfe dos Estados Unidos, ou USGA, temos alguns números. Eles descobriram que a primeira bola lunar de Alan percorreu 22 metros e a segunda, 37. Como isso se compara às tacadas médias daqui? Na gravidade normal, uma tacada geralmente atinge cerca de 107 metros. Isso mostra que, embora tenhamos aprimorado nosso jogo na Terra com tecnologia e treinamento, o playground de baixa gravidade da Lua é um ambiente completamente diferente. Agora, vamos fazer alguns elogios a Alan. Golfe lunar? Não é tão simples quanto se pode imaginar. O taco dele não era de uma loja de esportes local, era um improvisado, um coletor de amostras da Lua com uma cabeça de taco presa nele. Acrescente a isso o traje espacial volumoso que ele usava. Imagine tentar bater uma bola usando uma roupa tão rígida quanto papelão. Com todo esse equipamento, Alan só conseguiu dar uma tacada com uma mão. Você gostaria de ter uma experiência semelhante? Bem, talvez não consiga jogar na Lua tão cedo, mas pode tentar debaixo d'água. Alguns dizem que as condições são semelhantes. É aqui que as coisas ficam ainda mais interessantes. A USGA não acreditou apenas na palavra de Alan sobre onde suas bolas caíram e quis investigar. Para começar, usou imagens ultra nítidas da missão Apollo 14, além de algumas nítidas da Câmera Lunar Especial da NASA, lançada em 2009. A partir delas, foi possível mapear a jornada dessas duas bolas de golfe. Alan gostou tanto de seu taco exclusivo que quis trazê-lo de volta para casa. Nada demais, certo? Bem, veja bem, naquela época, os astronautas deixavam para trás itens desnecessários para abrir espaço para as rochas lunares, mas não esse taco. Então, durante os anos 70, esse equipamento de golfe interestelar encontrou um novo lar no Museu da USGA em Nova Jersey. Diferentemente dos comuns, esse tinha uma peculiaridade. Feito de alumínio e teflon, foi construído para dobrar e se encaixar perfeitamente nos espaços apertados do módulo de pouso lunar. Como surgiu essa ideia do golfe na Lua? Bem, em 1970, a lenda da modalidade Bob Hope fez uma visita à NASA. Inspirado pelo amor dele pelo esporte, a ideia surgiu na cabeça de Shepard. Para transformar seu sonho em realidade, ele colaborou com um golfista profissional e com os especialistas em tecnologia da NASA. Juntos, eles criaram um taco que atendia às rígidas normas de segurança da Agência Espacial Americana. Mas Alan não queria que isso fosse apenas uma surpresa. Lembre que viajar para a Lua exigia protocolos muito rígidos. A ideia não era simplesmente fazer um piquenique aleatório lá em cima, você sabe. Assim, ele se certificou de que os funcionários da NASA concordassem com esse jogo improvisado. Inicialmente ficaram céticos, mas acabaram dando o sinal verde depois que o astronauta expôs seu plano com paixão. Ele também prometeu que começaria a jogar se tudo corresse bem na missão. Determinado a fazer tudo perfeitamente, o cara se preparou como um campeão. A história conta que ele vestia seu robusto traje espacial e se esgueirava para locais secretos para poder praticar. Décadas depois, ainda estaria refletindo sobre sua aventura lunar e foi o único jogador a dar tacadas na Lua. Não foram apenas bolas de golfe que os astronautas deixaram para trás em suas viagens. Na verdade, muitos objetos foram deixados entre 1961 e 1972, o ano do último pouso no nosso satélite natural. Toda vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que há uma linda foto de família lá em cima, alguns aparelhos científicos enormes, uma pequena estátua, um monte de, sacos de lixo humano e sim, algumas bandeiras americanas. Os anos se passaram e, tecnicamente, esses itens ainda estão por lá, embora eles provavelmente já tenham visto dias melhores devido às condições adversas da Lua. Alguns tinham um lugar especial no coração dos astronautas e foram feitos para ficar lá, mas deixar algumas coisas para trás também significava que eles poderiam trazer de volta amostras lunares. Você conhece a sensação? É como quando precisa abrir espaço em sua mala para lembranças, quando está terminando as férias. A NASA tem uma lista completa das coisas que ficaram na Lua? Bem, não exatamente. Na verdade, uma equipe tentou criar um registro de alguns dos objetos e chegou a uma lista incrível de 106, deixados lá somente na missão Apollo 11. Isso sem contar as famosas pegadas de Neil Armstrong e Buzz Aldrin.
Os maiores itens em cada local de pouso eram, em sua maioria, coisas científicas, como peças do módulo lunar e experimentos para estudar a Lua em profundidade. Depois, havia algumas lembranças bonitas, como a placa da Apollo 11 e um disco especial com mensagens de líderes de todo o mundo. Alguns dizem que os astronautas também levaram medalhas para lembrar alguns cosmonautas heróicos e até deixaram um ramo de oliveira de ouro, um antigo símbolo da paz. Agora, as missões lunares posteriores foram um pouco mais divertidas, como Alan Shepard fez com seu jogo de golfe, mas o prêmio pelo momento mais emocionante vai para Charlie Duke. Durante a missão Apollo 16, ele deixou uma foto de sua família lá em cima. É como se quisesse que eles fizessem parte da aventura. No entanto, uma advertência: essas fotos provavelmente não envelheceram bem devido à alta exposição da Lua à radiação solar. Também pode haver um museu de arte em nosso satélite. Deixe-me explicar. Há uma pequena obra de arte chamada Museu da Lua. É um chip de cerâmica do tamanho de uma unha e foi criada por um artista chamado Forrest Myers. Esse pequeno objeto exibe obras de arte em miniatura de 6 pessoas talentosas. Entre elas está até mesmo o famoso Andy Warhol, artista conhecido por suas icônicas latas de sopa e retratos de celebridades. Forrest Myers disse que queria que seu mini-museu estivesse na Lua, mas havia um problema. Os funcionários da NASA não estavam exatamente de acordo com a ideia. Entretanto, Myers compartilhou com a imprensa que entregou esse chip de arte a um engenheiro que trabalhava na missão Apollo 12. De acordo com Myers, esse engenheiro colocou secretamente o Museu da Lua em uma perna do módulo de pouso lunar. Caso você ainda não tenha percebido, essas naves lunares não retornam à Terra após a missão. No entanto, considere isso com cautela, pois a NASA nunca confirmou a história. Você pode se perguntar, por que eles deixaram todas essas coisas? Às vezes, o objetivo era fazer uma declaração, em outras era puramente prático. Em um determinado momento, foi mencionado que durante a missão Apollo 11, por exemplo, uma decisão precisava ser tomada. Os astronautas tiveram que descobrir rapidamente o que era essencial para sua viagem de volta para casa, e acabaram criando um local de limpeza, jogando fora as coisas de que não precisavam mais. Deixar coisas para trás na Lua não é muito diferente de como fazemos aqui. Assim como os arqueólogos estudam nossos restos antigos para aprender sobre nossos ancestrais, o material na Lua nos dá informações sobre essas incríveis missões lunares. Algumas coisas deixadas tinham cumprido sua função, como o mastro para a bandeira ou a câmera usada para transmitir os passos no satélite. Até mesmo as ferramentas que os astronautas usaram para coletar amostras foram deixadas porque eles tinham uma carga mais preciosa para trazer de volta: as rochas lunares. Quando se trata do estado atual de todos esses itens, os cientistas não têm certeza absoluta. Sabemos que o observador lunar da NASA detectou algumas de suas sombras, portanto, eles ainda estão lá em cima. O equipamento oficial foi construído para resistir, portanto, talvez se comporte um pouco melhor. Mas e os itens pessoais? Eles provavelmente já viram dias melhores. Já se passaram décadas desde o último pouso tripulado na Lua, Apollo 17, que aconteceu em dezembro de 1972. Já não está na hora de pensarmos em voltar ao nosso satélite cheio de pó e talvez até mesmo ficar lá? A NASA fez uma promessa em relação a esse tema. Eles estão se preparando para enviar astronautas à Lua novamente, talvez até 2025. Tudo isso acontecerá por meio de um programa chamado Artemis. Ele também incluirá a primeira mulher a conhecer a superfície lunar. Agora você pode se perguntar, por que ainda não fizemos isso? Um ex-administrador da NASA disse algo interessante sobre o assunto. Não foi por causa de questões científicas ou tecnológicas. O problema é que os projetos em potencial levavam muito tempo e eram muito caros. Veja bem, as viagens espaciais, especialmente quando envolvem seres humanos, não são fáceis para o bolso. É verdade que nos últimos anos a NASA teve orçamentos de bilhões de dólares. Parece dinheiro suficiente, certo? Bem, não quando você dá uma olhada na lista de tarefas deles. Isso porque eles têm que considerar tudo, desde telescópios e projetos de foguetes gigantes, até missões que também têm como alvo o Sol, Júpiter, Marte e além. Vendo dessa forma, a NASA precisa ser muito boa em fazer orçamentos para atingir todas as suas metas. Mas não é só por causa das finanças. A própria Lua é bastante problemática. Ela apresenta perigos reais que não podem ser considerados levianamente.
Para começar, sua superfície está repleta de crateras e rochas nas quais não é fácil de aterrissar. Além disso, tem a poeira lunar, ou regolito, se você quiser chamá-la pelo nome científico. Ela foi criada ao longo de muitos anos por impactos de meteoritos. É extremamente áspera e gruda em tudo. Pode danificar rapidamente trajes espaciais, veículos e sistemas. Além disso, lidar com o habitat lunar também não é uma tarefa fácil. A Lua não tem atmosfera protetora. Isso significa que durante 14 dias seguidos, a superfície lunar é confrontada com os fortes raios solares. Esse período é seguido por mais 2 semanas de escuridão total. Todas essas mudanças geram temperaturas extremas, às quais nós, humanos, não estamos acostumados. Existem soluções, não se preocupe. A NASA está trabalhando em trajes espaciais e veículos resistentes à poeira e ao sol. Eles estão até mesmo desenvolvendo um sistema capaz de fornecer eletricidade durante as noites lunares. O que é ainda mais interessante sobre esse sistema é que ele pode ser útil em Marte também quando chegarmos lá. A NASA também precisa atrair pessoas realmente inteligentes para seus projetos. Pense nisso, a idade média das pessoas que trabalhavam no controle da missão da Apollo 13 era de apenas 26 anos, e naquela época essas pessoas já haviam participado de várias missões. Isso significa que elas tinham uma experiência considerável desde muito jovens. Mas é aqui que outras pessoas também podem ajudar. Nos últimos anos, não foi apenas a NASA que trabalhou incansavelmente para revolucionar as viagens espaciais. Há muitas pessoas bem-sucedidas por aí com recursos suficientes para participar desses esforços. Algumas estão desenvolvendo novos tipos de foguetes que também podem pousar na Lua. No total, a NASA colocou 12 pessoas em nosso satélite. Esse é, sem dúvida, um dos momentos mais incríveis de sua história, se não o melhor. E esses astronautas fizeram coisas incríveis lá em cima. Trouxeram pedras, tiraram fotos, fizeram experimentos científicos e até deixaram bandeiras para trás. Todos esses foram momentos importantes das missões Apollo, mas eles não tinham o objetivo de criar um lugar seguro para os seres humanos na Lua. Os cientistas têm a ideia de criar uma estação espacial lunar há muito tempo. É lógico, afinal de contas, é apenas uma viagem de 3 dias da Terra. Isso significa que podemos, tecnicamente, nos dar ao luxo de cometer pequenos erros aqui e ali, sem estragar todo o projeto. Além disso, aprenderíamos muito antes de nos aventurarmos ainda mais no espaço. Uma base lunar poderia fornecer combustível para missões no espaço profundo. Também poderíamos construir telescópios lá em cima e lançá-los com muito mais facilidade no espaço. Isso também poderia nos ajudar em outro projeto importante: descobrir como tornar Marte habitável. Sem mencionar que uma estação espacial lunar nos ajudaria a aprender mais sobre a origem da Lua. Quem sabe poderia até gerar algum dinheiro devido a todo esse turismo lunar divertido e empolgante. De qualquer forma, o programa Apollo Moon exigiu muito trabalho. Para começar, vamos dar uma olhada no grande número de pessoas envolvidas. Cerca de 400 mil de todos os cantos dos Estados Unidos. No entanto, nem tudo foi perfeito. Houve 2 eventos infelizes principais. Em primeiro lugar, um acidente com fogo na plataforma de lançamento da Apollo 1. Em segundo lugar, um tanque de oxigênio decidiu fazer birra na Apollo 13, causando sérios problemas no meio da missão. Uma parte importante do projeto foi o foguete Saturno V. Ele é até hoje o foguete mais potente voado com sucesso, com 36 andares de altura. Ainda está achando difícil de imaginar? Esse foguete era 2 vezes mais alto que as cataratas do Niágara. Graças ao Saturno V, a NASA concluiu com sucesso 13 missões. Isso incluiu o transporte de 24 astronautas até a Lua, sendo que metade deles até fez uma pequena caminhada na superfície lunar. Os foguetes e ônibus espaciais existentes não podem ir além da órbita baixa da Terra. Em termos mais simples, eles não podem chegar à Lua com todos os equipamentos de que os astronautas precisam para prosperar. Os veículos espaciais atuais simplesmente não são capazes de carregar essa carga, pelo menos não desde que as missões Apollo aconteceram. De qualquer forma, fizemos muito progresso na Terra e estamos prontos para enviar astronautas ao nosso satélite em breve. É aqui que o projeto Artemis entra em cena. Trata-se de um programa supervisionado pela NASA, e para garantir que tudo corra bem, a NASA lançou anteriormente Orion, uma espaçonave não tripulada para orbitar a Lua e retornar à Terra. Pense nisso como um teste automatizado. Antes de realmente enviarmos pessoas para lá novamente, precisamos ter certeza de que todos os dispositivos funcionam corretamente. Um dia, a Orion será o veículo que levará os astronautas à Lua novamente.
Ela possui um sistema de abortar lançamento para manter os astronautas seguros caso algum problema aconteça durante o lançamento. Também possui um módulo de serviço, que é a fonte de energia que abastece e impulsiona a Orion e mantém os astronautas vivos com água, oxigênio, energia e controle de temperatura. Todos esses projetos futuros nos fazem pensar: como será a vida na Lua, afinal? Por enquanto, só podemos usar nossa imaginação. Alguns dizem que viveremos em casas que saíram diretamente de um conto de fadas, algo como uma aconchegante toca de Hobbit. Viver no subsolo da Lua pode ser uma necessidade. Isso se deve às temperaturas escaldantes e à falta de oxigênio. Se acrescentarmos as ameaças de meteoritos e a radiação ininterrupta, não é de se admirar que não possamos simplesmente caminhar em sua superfície. E quanto ao transporte? Empresas grandes e pequenas estão tentando criar a viagem ideal para a Lua. Se as estimativas atuais estiverem corretas, um tipo de táxi lunar decolará em 2024. Ao contrário de nossos foguetes atuais, esses táxis espaciais não terão de lidar com as condições adversas de reentrada na atmosfera terrestre. Será mais fácil para eles fazer várias viagens de ida e volta. Para apoiar nossa vida lunar, precisaremos ter uma área especial para os táxis espaciais decolarem e aterrissarem com segurança. Pense nisso como uma plataforma de aterrissagem em um trecho firme e plano da superfície lunar, salvaguardada por paredes para proteger contra a poeira lunar. A movimentação na superfície da Lua também será facilitada. Os veículos de última geração de que estamos falando terão seu próprio ambiente controlado. Isso significa que você não precisará de um traje espacial quando estiver dentro dele. Se quiser sair um pouco do seu veículo espacial, é claro que precisará vestir seu traje espacial. Tudo bem, já temos nossas casas e nossos passeios organizados, mas e quanto ao combustível? É aí que a Lua nos dá uma mãozinha. A gravidade mais leve da Lua significa que não precisamos de tanta energia para escapar de sua atração. Além disso, a Lua tem gelo, e isso é muito útil. Talvez possamos converter esse gelo em combustível para foguetes. Precisaremos de dispositivos espaciais dedicados para ajudar a coletar esse gelo. Uma dessas ferramentas é chamada Trident. É como uma furadeira perfeita para escavar a superfície gelada da Lua. Outros ajudantes robóticos transformariam esse gelo em combustível e o entregariam a um posto de gasolina espacial. Se isso funcionar, os foguetes a caminho de Marte poderão fazer uma parada para um rápido abastecimento de combustível antes de continuar a viagem.